Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus. Sejam todos bem-vindos nesta noite. Com muita alegria e satisfação, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso testemunho de vida. E louvado seja Deus por tudo. Nessa sexta-feira nós tivemos nossa reunião com os homens e foi muito edificante para mim. O irmão Gustavo, ele trouxe uma mensagem para nós, e foi uma mensagem muito edificante. Deus continue usando sua vida, e a gente estamos pretendendo também se reunir no próximo mês, assistir um filme com os homens. Isso eu creio que vai ser muito bom para nós também. Como eu disse para os irmãos, são esses momentos que a gente reunir com os irmãos, e aprender juntos. E nesse dia também, ontem, nós tivemos 2 aniversariantes, a irmã Josefa. Nossos parabéns para a irmã, Deus continue lhe abençoando. E também Cosmo, os irmãos estejam orando por ele, A gente sabe que cada um de nós precisamos de oração, Então louvado seja Deus por tudo, meus irmãos. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses dias é a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas. Você já pensou, cada pedra, erro que você comete, Deus fosse tratar com você? Você já parou para analisar? Obrigado, meu irmão. Quantos dias? Durante os dias, quantas vezes você joga uma pedra em Deus? Você já parou para analisar nisso? E Ele é tão misericordioso, por sua graça, e às vezes eu fico, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Mas, irmãos, com certeza, você que está aqui, você já ouviu de alguém: tudo está dando errado na minha vida. Você já ouviu de alguém? Tudo está dando errado na minha vida. Eu já não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais. É problema no casamento, é dificuldade no trabalho, as dívidas não diminuem, é enfermidade, o carro, a moto só vive na oficina. Eu não aguento mais. Eu já ouvi isso de alguém. E com certeza você também já ouviu. Mas como que muitos definem isso? Essa situação. Muitos definem isso como uma crise. E é bem interessante. Como deve ser o seu comportamento diante da crise? Essa é uma pergunta muito importante que nós devemos fazer. Como deve ser o meu e o seu comportamento diante de uma tribulação? Você, jovem, que está aqui, você, casado, solteiro, pai, mãe, esposo e esposa, vocês estão isentos de uma crise? Mesmo você não tendo responsabilidade, mas vocês estão isentos de uma crise? Eu creio que não, meus irmãos. E o tema da nossa mensagem de hoje é o cristão em crise. Faça de conta que hoje eu estou como um visitante aqui hoje. Faça de conta que eu vim da igreja de Mangabeira. Eu não sei nada de vocês, eu não conheço vocês. Faça de conta que não é
o irmão Messias, um visitante que esteja aqui hoje. E a pergunta é: os problemas, eles vão deixar de existir, as dificuldades? Você passa por um e acabou? Não. Mas eles podem se resolver? Sim. Agora, como é que os problemas você pode vencer e resolver as dificuldades que surgem em sua vida? Como? Você só pode vencer e sair de um problema se você entender 3 coisas. A primeira é: por quê? Para quê? E o motivo. Vocês compreendendo essas 3 coisas, irmãos, vocês vão sair das dificuldades. Eu não disse que acabaria, mas vocês podem resolver. Então, para isso vocês têm que compreender por quê, para quê e o motivo. Primeiro motivo pelo qual surge em nossas vidas a crise, as tempestades e as provações, o primeiro é a desobediência. Essa é a primeira. Primeira que surge é a desobediência. Primeiro motivo. Irmãos, com certeza você que está aqui, você já ouviu falar de um personagem chamado Saul. Vocês lembram de um rei chamado Saul? Que Samuel foi lá e ungiu ele? Então Saul, ele enfrentou essa crise. Deus chega por meio de Samuel e diz assim: ó, tu vai lá e executa, elimina os amalequitas, tudo. O rei, os povos, as crianças, tudo. Tu vai lá e elimina tudo. Não deixa ninguém, nem gado, nem ovelha, nada. Aí o que é que acontece? Quando Saul chega lá, que ele vê os bois, vê as ovelhas, aí ele poupa o rei e poupa os gados. Ele leva. Aí o profeta chega perto dele e diz: o que tu fez? Deus não mandou tu eliminar o rei, os povos, tudo? Ele disse: não, eu guardei aqui os animais para oferecer sacrifício a Deus. Aí o que é que acontece, irmãos? O profeta responde para ele: porém, Deus se agrada mais de obediência do que sacrifício. Meus irmãos, sabe o que foi que aconteceu na vida deste homem? Ele fez isso, ó. Desceu. Desobediência. Desceu. Um homem que vinha no status, vencendo as guerras, exemplo. As pessoas lhe admirando, ele desceu e foi lá para o fundo do poço. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão hoje aqui à noite, vocês jovens, mulheres, esposa, homens que estão aqui. O mais triste, meus irmãos, as consequências que esse homem teve foi a ausência de Deus. Deus deixou de falar com aquele homem. Queira perder tudo, mas não se afaste de Deus. Não permita que Deus se ausente de você por meio da sua desobediência. Vocês não têm noção, e se vocês for ler a vida deste homem depois disso está aqui, que está escrito lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas 28, vocês vão ver
o que foi que aconteceu com esse homem. A vida desse homem por meio da desobediência. Esse homem aqui, ele enfrentou uma crise que você não tem noção da crise que ele enfrentou, por meio da desobediência. Então por quê? Primeiro eu disse para vocês. E a segunda é por quê e o motivo. Por quê, meus irmãos? Por que vêm as crises, as tribulações nas nossas vidas? Por quê? Qual o motivo? Possa ser que você é convertido há 5, 10 anos e ainda não tenha compreendido. Eu não sei como você chegou aqui hoje, seu coração, mas eu garanto a vocês que vocês não vão sair daqui hoje da mesma forma que vocês entraram. Biblicamente eu provo para vocês. O porquê, sabe por quê? Porque a crise é uma ferramenta de Deus para lhe ensinar. O motivo que você está passando por uma tribulação, Deus está moldando, lhe amadurecendo e lhe ensinando. E segundo, é uma ferramenta para aproximar a crise. É uma ferramenta para aproximar aqueles que estão se esquecendo e se afastando de Deus. Qual foi o momento mais que você teve próximo de Deus? Qual foi o momento mais que você orou? Quando seu armário está cheio, quando você está trabalhando. Irmãos, teve um momento na minha vida, quando eu estava tirando minha habilitação. Era 24 horas. Orando. Teve outros momentos que era 24 horas. E por que depois que passa nós se esquecemos? Por quê? Porque na crise nós, manhã, tarde, noite, madrugada, por que depois nós se esquecemos? O momento mais que você se aproxima de Deus é na tribulação. É quando você tem uma prova para fazer, é quando você recebe um diagnóstico. É quando sua família está passando por um momento difícil dentro de casa. É quando você vai lá se aproximar de Deus. E por que você se esquece que é uma ferramenta? Que Deus quer aproximar você? Por que você murmura? Por que você não vai se aproximar mais de Deus? Em vez de se afastar. Por que, meus irmãos? A crise, ela é uma das ferramentas que Deus quer mostrar o poder dele por meio da tribulação na sua vida. Ou você ainda não percebeu? Mas é difícil, meu irmão, difícil. Eu não entendo, eu não compreendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aonde vocês vê dificuldade, Deus está criando oportunidade. E vocês não estão discernindo. A crise é uma ferramenta que Deus usa para glorificar o nome dele. Vocês lembram de Marta e Maria? Vocês lembram de Daniel na cova dos leões, os 3 primos na fornalha? Foi para quê, meus irmãos? Paulo na prisão, foi para quê? E por quê? Muitas das vezes a gente questionamos, perguntamos, por que eu fui reprovado, por que eu recebi esse diagnóstico de uma enfermidade? Porque o meu casamento está nas últimas. Meus filhos não me obedecem. É porque Deus quer tratar com você, Ele quer aproximar você, Ele quer que você ore, você interceda. E é uma das ferramentas, meus irmãos, que nós vemos quando a gente olhamos para a Bíblia, quando a gente vemos. E aí o que é que nós devemos fazer na tribulação? E quando nós pecarmos, a desobediência com Ele, o que nós devemos fazer?
O quê? Então o texto que nós vemos aqui, o que o irmão leu, a gente vê, irmão, um homem que foi um instrumento para o Senhor. Toda vez que eu chego, me aproximo e leio a história desse homem aqui, eu recebo, irmãos, uma exortação, um encorajamento, irmãos. Irmãos, esse homem foi um instrumento. Você pode ser um instrumento também. Nunca se houve um avivamento em Judá, nesta época, desde Salomão, nunca se houve um avivamento. Deste homem que ele trouxe, desde Salomão, nunca se houve um avivamento. Nunca. E esse homem, ele renovou a aliança de Judá com Deus. Você que está aqui hoje, você precisa desse avivamento. Eu preciso desse avivamento. Você precisa renovar a sua aliança, o seu compromisso com Deus. Você precisa fazer as pazes com Deus. Nunca se houve. Quando eu vejo o episódio aqui deste homem, meus irmãos, é como se Deus estivesse dizendo: para que eu te chamei? Como que está a tua vida? Você precisa fazer as pazes com Deus. Como, meu irmão? E o texto ele diz, eu peço que vocês abram lá em 2 Crônicas, capítulo 29. Segundo as Crônicas 29, ele diz: irmãos, para que você entenda, Ezequias ele enfrentou duas crises. Duas crises. Possa ser que você esteja enfrentando uma dessas. A primeira crise foi a crise espiritual. E a segunda foi a crise financeira. Nenhum de vocês que estão aqui estão isentos de passar por uma dessas daqui. Nenhum de vocês. Se tem responsabilidade ou não, se é jovem ou não, se é casado ou não, se é pai, se é mãe, se é esposo, se não é. Cada um de vocês aqui não está isento de sofrer, de passar por uma dessas crises. Ou espiritual ou financeira. E este homem aqui, ele enfrentou uma crise, duas crises, que foi o motivo pela desobediência do seu pai. Ele enfrentou. E ele diz assim, ó: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Davi, seu pai. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu sou muito grato ao Senhor pelas tuas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, por meio dessas meditações que o Senhor traz a cada dia para mim. São elas que renovam as minhas forças. São elas pelo qual o propósito eu estou aqui junto com os irmãos. Pai, diante da tua presença, eu rogo pelos corações que estão aqui. Corações são esses que eu não sei como chegar até aqui hoje. Eu não sei qual tipo de crise eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe.
O Senhor conhece. Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Pai, nos ajuda a buscar mais o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia se aproximar mais de Ti. Porque cada dia mais a nossa tendência é se afastar do Senhor. E isso não é bom. Isso traz consequências e danos. E por isso que a Tua palavra está aqui para nos exortar e encorajar. E eu te peço que o Senhor ajude a esses irmãos como eu, a não sair a atenção, a não dormir, a não cochilar. Porque esse é o propósito da nossa carne, é impedir que nós venhamos compreender a Tua palavra. E é ela, Senhor, mais valiosa do que muitos ouros. Porque a Tua palavra, ela diz que muito mais vale a Tua palavra do que a riqueza. Porque é ela que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eu rogo por meio do Teu Espírito Santo que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, seja jovem, seja casado, solteiro, madura, senhoras. Seja o Senhor cuidando de cada coração, tratando com cada um aqui nesta noite. Eu só tenho a Te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de eu poder transmitir para esses irmãos o que o Senhor tratou comigo nessa semana. Pois assim eu Te agradeço e Te louvo. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, diante desse texto aqui, nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo, que está no capítulo, nós não vamos lá, que está no capítulo anterior, se você quiser depois ver em casa, você veja. O capítulo anterior inicia falando de Acais, que é o pai de Ezequias. Essas mesmas palavras que vocês ouviram aqui, que fez tudo certo aos olhos de Deus, o escritor aqui, ele repete lá no 28, dizendo que o seu pai fez tudo errado. Fez tudo o oposto, fez tudo ao contrário. Isso que nós vemos. E o outro exemplo é Ezequias, que o Senhor aqui diz que ele fez tudo o que é certo perante a Deus. Não foi perante o pastor, não foi perante o esposo, não foi perante os irmãos, foi perante a Deus. E o mais importante aqui, sabe o que é? Que este homem aqui, ele saiu da crise, venceu a tribulação, e ele tem algumas lições para vocês hoje aqui à noite, como sair da crise. Como sair, como vencer a adversidade e a tribulação. A primeira lição aqui, e eu garanto para vocês que eu vou ser bem breve. Eu não vou passar das 8h30. São 8h04. Vai ser uma mensagem breve. Mas eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Então, a primeira lição está no versículo 3. Ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, presta atenção, no primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja que ele, aqui nós vemos, né, que ele restabeleceu o culto divino. Você que não dá quase importância ao culto, olha a importância do culto, de você cultuar a Deus. A primeira atitude que ele teve foi essa, porque o seu pai não fez isso. E a segunda, ainda no versículo 3, quando ele diz: primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Ou seja, ele restaurou. Ele restaurou aqui a casa, né? O serviço, o trabalho. Então, essa é a segunda lição, a terceira lição, a segunda que nós vemos aqui. Então, o que foi que ele fez? Aqui nós vemos, irmãos, que ele, em primeiro lugar, ele buscou em servir a Deus.
Veja quando ele diz, ele foi. No versículo 3, primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a restaurou. Reparou, então aqui ele, em primeiro lugar, irmãos, servir. É impossível você sair de uma crise, de uma tribulação, seja ela financeira, espiritual, se você parar de servir a Deus. Quer uma prova? Olhe, irmãos, que deixaram de servir a Deus, como que está a vida deles. Não é eu que estou dizendo, não. Observe. Olha aquele irmão que não serve mais. Eu não estou falando de vir para os cultos, não. Eu estou falando daquele irmão que serve. Olha a alegria dele. A tendência é só descer. É impossível, irmãos, quando você para de servir a Deus. Foi isso que aconteceu com o pai desse jovem aqui. Deixou de servir. E não saiu da crise, não. Não venceu a crise, não. E a terceira, irmãos, no versículo 3 ainda, quando ele diz, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou, ou seja, restaurou. Ele reconheceu o valor, aqui nós vemos, o valor da casa do Senhor. Ele reconheceu. Qual era a frase que vocês que estão aqui ouvia na pandemia? Vocês lembram? Você ligava a televisão, ligava o rádio, qual era a frase que você ouvia? Alguém aqui lembra? Fique em casa. Fique em casa. Era ou não? Fique em casa. Nós ouvia, irmãos. E muitos ficaram e não voltaram mais não. Muitos ficaram. Não saia de casa. E muitos não saíram. Estou mentindo? Fique em casa. Mas a minha frase, sabe qual é? Se você estiver em crise, em tribulação, saia de casa. Se você estiver passando por uma adversidade, não fique em casa. Porque, irmão, quando você fica em casa uma semana, duas, como que fica você? Como? Se afasta da comunhão dos irmãos. Lê, ora, prega, né? Não é, irmãos? Olha o valor da casa do Senhor. Abriu as portas da casa do Senhor e a restaurou. Ele entendeu a importância de estar aberto, como vocês estão aqui junto comigo agora. Salmo 73 fala de um homem que estava enfrentando uma crise. Asaf. Sabe aonde foi que Deus corrigiu Asaf? Não foi no seu quarto. Não foi num sofá, de frente de um computador, de uma televisão, de um celular. Não foi no trabalho. Quando ele entra dentro do templo, que ele começa a olhar para os irmãos, ele vai caindo por si. O que é que está acontecendo comigo? Quantas das vezes eu fui confrontado por ficar em casa, e quando eu cheguei aqui, eu ouvi, junto com os irmãos, o que eu precisava ouvir. Fique em casa. É isso que a sua carne quer. Mas, irmão, e quando eu estiver doente? Quando eu não puder? Isso é uma situação, meus irmãos.
Sabe por que há muito esfriamento de cristãos? Porque qualquer coisa quer ficar em casa. Irmãos, qualquer coisa quer ficar em casa. Eu não estou cobrando aqui para que vocês não faltem culto, porque às vezes eu falto também. Eu falto também. E ele diz, meus irmãos, a importância de você estar na casa do Senhor. E aí, quando nós lemos mais para frente, ele diz, aí ele fala, no primeiro ano, no verso 4, trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhe disse, ouvi o levita, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Faxina. Dentro da crise, dentro da tribulação, você tem que se examinar. O porquê que está acontecendo isso comigo? É necessário, irmãos, nós fazermos uma faxina, tirar aquilo que é impuro do nosso coração. É importante. Não tem como o Espírito Santo trabalhar dentro de você, tirar você daquela situação, se o seu coração está com impureza dentro. Não tem como. E ele diz aqui que os levitas fizeram o papel de limpar, fazer uma faxina. Óbvio que ele está falando aqui do templo físico. Mas quem é o templo e morada do Espírito Santo? Aplicando para nós. É necessário você se examinar como é que está a minha vida diante de Deus, a minha obediência, a vontade diante de Deus. Possa ser que você esteja fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. E diante desse momento você tem que chegar e refletir. Por que está acontecendo isso comigo? E olhar, pedir, refletir. A palavra de Deus, ela vai mostrar a você o porquê que está acontecendo isso com você. O motivo da tribulação, da adversidade. Irmãos, a confissão é o ponto-chave de um avivamento na sua vida. A confissão, quando você confessa a Deus o que está acontecendo com você, suas forças são renovadas. Porque há muitos, Paulo diz, fraco e doente no meio de vocês, porque não se examina, não vê. Limpeza, faxina, limpe, tire da sua vida. E ele diz, meus irmãos, porque os nossos pais, no versículo 6, prevaricaram e fizeram o que era mal. Preste atenção, o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Às vezes nós perguntamos a Deus por que está acontecendo coisas na vida da gente. Mas será que às vezes não é o nosso emprego, é algo, uma obra, uma construção, um filho, alguém que está tirando o nosso foco de Deus? E a partir do momento quando você tira isso aí, você vai começar a fazer as coisas que não agradam a Deus. Porque o foco é tirar a sua atenção. E ele diz, meus irmãos, fizeram coisa mal a ele. Confesse. E a sexta, que nós vemos aqui, está lá no versículo 10. Ele diz, no versículo 10: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Irmãos, esse aqui, foi esse versículo aqui, meus irmãos, que me despertou. Ezequias toma uma decisão
uma iniciativa. Ele não esperou por ninguém. Ele não esperou por sua esposa. Ele não esperou pelos irmãos. Ele não esperou por seus filhos. Em momento de crise, você tem que se levantar. Você tem que tomar uma iniciativa. Em momento de crise, você não tem que jogar a culpa no outro. Em momento de crise, você tem que se levantar e tomar uma iniciativa e dizer: não, eu não vou me acomodar, não. Eu não vou ficar aqui sentado. Este homem, ele poderia jogar a culpa no pai dele. Foi meu pai que fez tudo isso. Então eu não vou. Ele que resolva. A mulher falhou, fez algo lá de errado, o esposo foi, culpou Deus e culpou a mulher. Em vez de chegar e dizer assim: nós estamos juntos, Deus vai nos ajudar, vamos sair dessa. Jogou a culpa na mulher. Sabe onde está esse homem hoje? Afastado. E a mulher caminhando sozinha. Muitas das vezes o marido vê a mulher ali passando por um momento difícil, um filho, e não tem a atitude de pegar. Vem aqui. Vamos orar. A partir de hoje nós vamos fazer diferente. Não tem a atitude de fazer isso. Vê a mulher, vê os filhos, passando lá pelo aperto, pela dificuldade, e preocupado com outras coisas. E a família, distante de Deus, não ora mais. Ezequiel não. Ele disse: eu vou buscar o Senhor. Tudo isso aconteceu, irmãos, devido à desobediência, negligência de um homem. Causou esses danos todinho. Às vezes por falta de uma atitude sua. Às vezes até a mulher dentro de casa também vê o homem lá, sem orar, sem ler, e não chama a atenção, não corrige. Como os pentecostais: vigia vaso. Vigia vaso. A gente ia saindo aqui um dia desse, e a gente escutou quando um pastor disse assim: cuidado que o machado vai passar. E a gente até riu. Mas é verdade, meus irmãos. Espero que o machado não passe em você. Certo dia, o pastor falou uma coisa com uma irmã, um pastor, e essa irmã se entristeceu. Eu não vou mais para a igreja. O esposo percebeu aquilo, se arrumou, mas o filho disse: bora, se levanta e vamos para a igreja. Aquele homem, ele não culpou o pastor, ele não esperou a esposa. Se levanta e vamos. E hoje estão se vindo. Iniciativa, decisão, irmãos. Mulheres, quando o seu esposo estiver dentro de casa sem ler, sem ânimo de vir, fica atenta. Seus filhos também, fica atento. Esposo, também fica atento. É uma responsabilidade sua, de cada um de vocês aqui, perceber isso dentro da sua casa. E sabe o que é que ele diz no versículo 10? Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. É isso aqui, irmãos. É um texto que nós devemos ler todo dia, quando nós estivermos acomodados, sem ânimo,
sem querer vir à casa do Senhor. Ele tomou iniciativa. E isso às vezes me envergonha, meus irmãos. Porque quantas mensagens a gente já ouviu falando desperta, vigie, tome cuidado. E a gente não desperta. Passa despercebido. E Satanás investindo ali, você sem perceber, se acomodando, deixando. E quando é fé, o estrago. Mas por quê? Não tomou uma iniciativa. Aí no versículo 11, que é a nossa conclusão, eu disse para vocês, ele diz assim: filhos meus, não sejais negligentes. Olha só. Pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para ficar em casa, para se acomodar, servir. Ele identificou o chamado e o propósito que Deus chamou ele. Ele identificou. Ele disse: o Senhor chamou você, chamou eu para nós servir. Não seja negligente, como o pai dele. Para que Deus chamou você? Para que Deus foi lá naquele momento onde você não tinha mais esperança, força, nem ânimo? Foi para quê? Foi para depois que você conseguir sua família, seu lar, você se esquecer dele? Foi para isso? Foi para isso que Deus salvou você? Foi para isso que Ele me salvou? Por que Ele trouxe você hoje aqui à noite? Você poderia estar no seu sofá, mas Ele lhe inquietou para que você desperte, para que você saia da crise, do conforto espiritual. Ele lhe inquietou para isso. E eu quero concluir com vocês, para frente um pouquinho, capítulo 30. Ele diz assim, essa é a nossa conclusão, meus irmãos. 30, ele diz no 18. Olha só. Porque uma multidão, segundo as Crônicas 30, para frente um pouquinho. Porque uma multidão do povo, muito de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não tinha purificado e, contudo, comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que dispõe o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Aí o 20. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Hoje pode ser o seu avivamento que você tanto precisa. Você hoje pode ser avivado. Hoje você pode fazer a aliança com Deus. Assumir o compromisso que você assumiu quando você levantou a sua mão. Irmãos, a Bíblia diz que Ele sarou as almas daqueles que estavam em crise. Não tinha mais alegria, não tinha mais ânimo. E quantas das vezes a gente se encontra assim, uma batalha espiritual sem a gente conseguir sair, por meio das adversidades, dos problemas que surgem na vida da gente, e nós se acomodamos, procuramos terra nos pés, como muitos dizem, e não temos saída. Mas Ele diz que só é por meio do que nós vemos aqui. É se levantar, é buscar, é entender o que esse homem entendeu. Possa ser que você já não tem mais força. Você vem para a igreja para agradar seu esposo, sua esposa, por obrigação. Meu pai vai.
Você precisa desse avivamento. Assuma diante de Deus o compromisso que quando você chorava, lamentava, não tinha mais esperança, Ele foi lá. Messias, vem. Tu sente um vazio aí dentro, eu vou preencher. Tu chora porque teu casamento não tem mais saída. Vem, que eu vou trazer tua família de volta. É isso, irmãos, que Ele quer de vocês. Não seja negligentes. É isso que Ele quer de mim, irmãos. É isso que Ele quer de você. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Momento é esse, Senhor, que o Senhor nos dá. E o privilégio de nós se reunirmos. Ô Senhor, perdoa. Obrigado por o Senhor trazer lembranças ao meu coração, em noites ao qual eu buscava prazer em outras coisas e não sentia aquela alegria, aquele prazer. E na medida que eu estava estudando, veio um filme na minha mente, que eu tinha que compreender o chamado que o Senhor me chamou, entender o porquê o Senhor me salvou. E muitas das vezes a gente vai se esquecendo daquele revólver que um dia botaram na minha cabeça, aquelas quedas que eu levei de cavalo, aquelas humilhações que eu passei lá no mundo, aquelas noites que eu discutia, que meu filho via dentro do meu lar, noites que parecia que não ia passar as horas. E o Senhor foi lá e disse: eu vou tirar de ti, eu vou te ajudar. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor diante dos irmãos, por muitas das vezes a gente ser negligente nessa parte, se esquecer que o Senhor pagou o nosso preço, é o Senhor que renova. E por que a gente vai se afastando do Senhor? Porque a gente vai se distanciando do Senhor por meio de coisas que vão ficar. E até muitas das vezes ficamos ansiosos, preocupados. E se esquecemos do teu amor, dos teus cuidados. Olha para cada coração nesta noite aqui, Senhor. Coração são esses que estão precisando de renovar o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor. Não é vir para a igreja, é bom, é importante, mas não adianta estar aqui de corpo e presente. E as evidências de uma pessoa que está próximo do Senhor é o desejo de estar na tua casa. E isso, Senhor, tenho sido confrontado, tenho sido lembrado ao meu coração por meio dessa mensagem. E por isso, Pai, que eu rogo não só por mim, mas por cada coração, seja dos jovens, das mulheres, dos homens. Ô Senhor, olha para cada coração nessa noite e reaviva, traz o ânimo, a alegria deles servir e buscar o Senhor. Não permite que eles venham se afastar, não permite que eles venham se distanciar do Senhor e viver uma vida como que não tem esperança, não tem vida. E por isso que eu te peço, no nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja tratando, renovando suas forças e perdoando as nossas falhas com o Senhor. Que nós possamos sair hoje, domingo, dia 6 de julho, refletindo nessa mensagem que nós ouvimos. Precisamos de um avivamento. E é através do avivamento que nós saímos da crise espiritual. E assim eu te agradeço. No nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Eu convido o irmão Marco, que ele vai concluir esse momento.